desde o início dessa celebração muito emocionada. Não é muito fácil me fazer ficar assim meio chorosa de emoção, mas hoje eu fiquei, Felipe. Obrigado a você e o CEBI por me proporcionarem essa experiência desde a sexta-feira de encontro. Gente que já me conhecia, porque me acompanha na rede social, nos cursos online que rolou muitos na pandemia, né? Muitos encontros assim, que infelizmente pelas nossas instituições, às vezes mais barreiras do que caminhos são construídos. E na pandemia eu acho que a gente rompeu muitas barreiras e se encontrou com as nossas diferenças, mas sobretudo com as nossas confluências. Que bom, Carol, lhe conhecer. Obrigada pela tua vida, pela tua voz e pelo teu ministério. E uma alegria poder partilhar esse dia celebrativo junto com você. E essa comunidade está no meu coração desde as origens, né? Quando ela estava surgindo, que foi durante a pandemia, foi quando a gente se conheceu, eu e Gilbran, não sei as coisas assim da vida, das coisas comuns. E eu vibrei pela existência desse movimento. E quando vocês começaram a se organizar como comunidade de fé. E estar aqui presencialmente e poder celebrar esses 2 anos da existência dessa comunidade, assim, me dá a sensação, por isso que eu me sinto já um pouco meio mãe mesmo, simbolicamente desses acontecimentos de Deus, sabe? E eu celebro muito isso. Agradeço porque pude encontrar o CEBI Minas, que é uma inspiração, e de troco eu ainda ganhei esse encontro com a comuna, né? E eu fico muito feliz, estou muito emocionada por isso. E durante o curso nós estávamos conversando sobre leitura feminista da Bíblia, estávamos sobretudo estudando um texto que nos inspirou muito, né? Um texto bastante provocativo da Bíblia. Cântico dos Cânticos foi nosso roteiro de leitura, e para pensar a leitura feminista a partir desse texto foi assim muito potente. Quem estava participando do curso, levante aí a mão. Como é que a gente terminou o curso ontem? É melhor não falar, né? Porque quem não estava lá não pode não entender os contextos. Mas eu sei que a gente falava do poder político e erótico desse texto. Quando terminou, estava todo mundo assim, provocado politicamente e eroticamente com o texto. Tá bom até aí? Só vou dizer isso aí. Quem não foi, perdeu. Quem não foi, perdeu. Mas hoje, o tema que a comuna propôs para a última celebração dos 2 anos, era a gente conversar um pouco sobre uma espiritualidade libertadora. E também, obrigada por contar a história desse lugar, porque faz muito sentido, inclusive para essa proposta temática de hoje. E eu queria começar citando uma mulher negra, abolicionista, que marcou a história pela sua luta por libertação. E para mim, resgatar essas memórias de mulheres que são referências na luta por libertação e liberdade é muito importante, porque a história da nossa religiosidade apagou sempre, pisou mesmo na memória dessas mulheres. Essa mística que nós fizemos aqui, dessas flores pisadas, isso não é uma brincadeira, gente. Isso é literalmente aquilo que as nossas teologias e até a nossa leitura da Bíblia fez com a memória das mulheres. E é por isso que é muito importante, quando a gente tem momentos como esse, pensar
espiritualidade libertadora a partir de quem talvez construiu caminhos de liberdade, muito mais do que os homens que inspiraram, né, toda a leitura da fé cristã, que sempre foi inspirada em, por exemplo, quando se fala em libertação na Bíblia, qual é o primeiro nome que vem na cabeça de vocês? Moisés. Pronto. A própria representatividade da libertação. Um homem. Mas essa mulher, a história dela é tão interessante na luta por abolição da escravatura negra nos Estados Unidos, que ela ficou conhecida como a Moisés. Eu achei isso fantástico. Não sei se vocês já ouviram falar de Harriet Tubman. Quem já ouviu esse nome? Pouco conhecido, mas ela é uma das poucas mulheres que tem o seu rosto. Recentemente, o Trump estava contra isso, mas o Obama conseguiu aprovar o rosto dela numa das moedas do dólar lá americano. Tal a sua força do seu movimento. Uma mulher que nasceu escrava, que lutou e construiu a sua própria liberdade, mas ela não se libertou sozinha. Depois de se tornar livre, ela organizou um movimento que libertou mais de 100 escravos. Ela sozinha, com espingarda, montava esquemas de capturar escravos e conduzi-los. E ela tinha uma coisa mística de fé. Dizem que ela tinha problema mental de tanto quanto ela apanhou, foi surrada várias vezes, sofreu várias violências. E isso lhe deixou com um problema que às noites ela tinha muitos efeitos físicos, alucinações. Mas nem tudo era alucinação. Na narrativa que fizeram, dizia que ela tinha episódios de loucura. Não era. Ela tinha visões, inclusive, onde ela estava atravessando os desertos, libertando escravos, remontando a cena do êxodo, do povo sendo libertado. E ela entendeu que isso era, para ela, um chamado. E ela organizou a vida dela inteira a fim de libertar. Diz que ela libertou mais de 100 pessoas escravizadas. Veja, uma mulher sozinha. E é dela essa frase: libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Vou repetir, hein? Grave essa. Libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Para mim, essa é a frase que eu quero começar a dizer para nós sobre uma espiritualidade libertadora. O Evangelho libertador de Jesus já libertou muita gente. Talvez muito mais do que 1000. Mas ele poderia ou poderá libertar mais de 1000 se nós soubéssemos que somos escravos e escravas. Nós somos herdeiros e herdeiras de uma espiritualidade de cativeiro. Todos nós somos muito mais herdeiros de uma espiritualidade de cativeiro. Estamos sem consciência disso. E por isso, dizia Paulo Freire que ninguém liberta ninguém, né? Ninguém conscientiza ninguém. É um processo que você constrói. E para mim isso diz muito daquilo que nós precisamos entender do que seria uma espiritualidade libertadora. O primeiro passo é nos reconhecermos escravos e escravas. O primeiro passo é sabermos que a nossa herança de espiritualidade é uma herança religiosa de cativeiro, que nos mantém sem, muitas vezes, a nos apercebermos que estamos
reproduzindo espiritualidades, experiências, discursos de cativeiro. Quem aqui não vem de uma religiosidade que mais reflete um cativeiro? Uma das celas. O Gilbran falava de que aqui era um lugar, era um cativeiro. Um espaço que tinham celas e que aqui eram colocadas crianças cativas. E eu fiquei pensando, nossa, que simbólico que nós estamos aqui, sei lá, destruindo essas celas, fazendo que elas possam ruir e construindo um espaço de libertação. Mas essa experiência só é possível se nós conseguirmos nos reconhecermos escravos e escravas. Herdeiros e herdeiras de um cativeiro que nem sempre a gente reconhece que ele se estabeleceu a partir dos discursos religiosos que recebemos, a partir do tipo de leitura da Bíblia que nós recebemos, a partir da leitura social que nós somos também, não é? Temos que nos encaixar nos modelos sociais, religiosos. Tudo isso nos torna pessoas que vivem uma espiritualidade de cativeiro e que muitas vezes estamos transmitindo para outras gerações também uma espiritualidade de cativeiro e não de libertação. Mas para falar de uma espiritualidade de libertação, eu não posso falar de libertação sem lembrar desse grande, esse grande símbolo que evoca um povo que saiu da escravidão para a liberdade. Isso é um texto e uma memória subversiva na Bíblia. Por isso que ela é tantas vezes retomada durante a Bíblia. A experiência de libertação. Um povo que vivia escravizado aonde? No Egito. Egito se tornou símbolo de escravidão. Debaixo de ordens de faraós. Então um povo pequeno, um povo hebreu, sem força, sem poder, vivia escravo nesse lugar e aparece na história um Deus. Um Deus que diz assim, olha esse povo aí que não está ali, coitado, escravizado, precisa de uma experiência de libertação e Deus decide se revelar e se manifestar a esse povo para tirá-lo desse cativeiro, libertá-lo desse cativeiro. Esse é vamos dizer assim, a experiência de Deus mais profunda, que ela é retomada em toda a Bíblia, até na vida de Jesus. Essas imagens são retomadas nos evangelhos. Isso acompanha a história do povo. Cada vez que eles se sentem uma encruzilhada da vida, eles retomam essa memória. Nós éramos escravos no Egito. Isso era repetido várias vezes. Era uma repetição pedagógica para lembrar de onde você saiu e para onde você não pode voltar. Nós éramos escravos no Egito. E cada vez que eles estavam num momento de crise, o que é que eles repetiam? Nós éramos escravos no Egito, mas caminhamos para a libertação. Talvez a gente, como igreja, precisava aprender com a espiritualidade dos hebreus, essa memória. É rememorar. Imagine você lembrando assim hoje. Eu fui escravo no Egito. Quem aqui lembra de alguma experiência de cativeiro na sua vida? Agora, cochiche para a pessoa do lado essa mesma coisa. Nós fomos escravos. Foi ou não foi? Eu já fui escravo.
já experimentei uma espiritualidade de Egito na minha vida. E cada vez que eu me lembro disso, parece que tem uma força que lhe empurra para dizer, não quero voltar para lá. Por mais deserto que você encontre no caminho que lhe leva à libertação, eu prefiro enfrentar as lutas desse deserto do que voltar para trás. No meio da libertação, né, de caminhada rumo à libertação, lembra que o povo várias vezes desejou voltar? Por quê? Construir caminho de liberdade e libertação é fácil, gente. Atravessar 40 anos de deserto, no sol, calor pior do que está em Belo Horizonte hoje, que me enganaram, disseram que esse lugar não era tão calor assim nesse período. Eu vim com tudo de roupa de mais friozinho. Falei com Thalita. Thalita disse, durante o dia até calor, mas depois fica fresco. Thalita, você não foi assim. Eu querendo pegar aquele friozinho de BH. Cadê esse friozinho? Mudanças climáticas, né, gente? Não é fácil atravessar um deserto queimando sua cabeça. Não é fácil faltar comida, faltar água. E quando falta essas coisas aí, sua alma ainda escravizada diz assim, por que eu saí de lá? Era melhor estar lá, era mais seguro. E as nossas instituições religiosas se valem muito disso. Do seu medo de romper desertos no caminho da libertação. As nossas religiosidades e espiritualidades de cativeiro adoram o seu medo. Se alimentam do seu medo de atravessar o deserto e construir liberdade. Porque é cômodo. Você até reclama do Egito. Mas você se sente mais confortável lá. Porque você não precisa fazer muita coisa. Você fica lá como, não, aqui eu sou a vítima. Não tenho o que fazer. E você vai ficando lá. Gente, isso diz ou não diz das nossas histórias de religião e espiritualidade? Não vamos procurar também só um faraó que nos oprime. Às vezes você é o seu próprio faraó. Que Moisés dizia, deixa o meu povo ir. Aí ele disse, tá bem, vou pensar, depois desistia. Às vezes você que está dizendo assim, você disse, eu vou, depois disse, não vou não. Vou não, aqui tá bom. Para onde eu vou? E que bom que a gente veio para cá, né? Comuna é um espaço de quem teve ousadia e coragem de sair de cativeiro e vir construir libertação, amém? Não só para si, mas é assustador. Agora eu queria só, nessa inspiração, falar para vocês de algumas figuras que não são faladas sobre espiritualidade de libertação, só se fala de Moisés, e não haveria experiência de libertação não fossem as mulheres que construíram caminho de libertação, inclusive para Moisés viver. As mulheres, na verdade, porque sempre foram mais vítimas dos cativeiros, sejam eles religiosos, políticos, sociais, é quem entende de construir libertação. É quem entende de espiritualidade, prática e políticas de libertação. Porque ou a gente entendia disso, ou a gente não sobrevivia aos cativeiros que são impostos a nós e alguns outros corpos, que sempre tem alguns corpos como os que estavam aqui cativos na história desse lugar. Alguns corpos são mais alvo dessas políticas de cativeiro, desses discursos de cativeiro.
E por isso é das mulheres, e a partir das mulheres que sai o maior, eu diria, a maior inspiração para a gente falar de espiritualidade, de libertação. Se a gente volta na memória que o povo hebreu fazia questão de lembrar esse evento como um evento fundante da história desse povo, eles voltaram, e é porque eles faziam a memória a partir dessas mulheres que hoje elas ainda vivem entre nós na memória. Se essas mulheres fossem pouco importantes na história de libertação, gente, o nome delas não estariam registrados na Bíblia, porque não se nomeava as mulheres. E quando se nomeia, é porque isso foi um ato extraordinário, a ponto de não ser possível apagar. Então, vamos esquecer o nome de Moisés, pelo amor de Deus, porque isso só reforça a ideia de um libertador que vem nos libertar, e toda a narrativa do Êxodo trazido para nós, a narrativa de fé do Êxodo, de alguma maneira entregou a responsabilidade de libertar a todos. Vocês percebem isso? Ah, se não fosse Moisés, o libertador do povo, gente, o povo se libertou. Moisés foi apenas mais um entre aquele povo que participou do processo de libertação. Mas a forma da narrativa de herói, que a gente acostuma, e claro, a narrativa bíblica também tem esse recurso literário, né? Narrativa de herói, você tem que construir um herói da libertação. Mas cuidado, nem Jesus quis ser colocado nesse lugar do herói libertador. Muito mal contada essa história. E que a gente não pode continuar repetindo, senão nós estamos reproduzindo uma ideia de que alguém vem nos libertar. Aí que venha, né, os messias da vida, que a gente acha que vem trazer a libertação. Olha só que perigo esse troço. Esse trem, vou falar que nem mineira. Olha que trem perigoso. E se a gente fica esperando um Moisés libertador na nossa vida, as mulheres nunca esperaram. As mulheres que atuaram na libertação nunca esperaram um libertador. Elas se libertaram. Elas teceram a libertação delas e de outros e outras. Vou começar lembrando algumas figuras que não podem ser esquecidas quando a gente fala de espiritualidade e libertação na Bíblia. As primeiras, Sifrá e Puá. Quem já ouviu esses nomes? Pouquíssimo. Quem nunca ouviu? Como nunca ouviu de Arriete? Sifrá e Puá. Nomes lindos, né? Africanos. Duas parteiras. A primeira história, o livro da libertação, que é o Êxodo, não começa com Moisés. Veja que como um direcionamento de leitura que você recebe pronta, lhe mantém num cativeiro de falta de reconhecer outra leitura. Porque se você abrir o Êxodo, a primeira história do Êxodo de libertação, não aparece Moisés, não. Moisés não tinha nem nascido. Se não fosse Sifrá e Puá, ou ele ia nascer e ia ser morto imediatamente. O faraó tinha dado uma ordem, porque estava com medo de um povo, porque sabe que a libertação só se constrói pelo próprio povo. E o povo hebreu era um povo resistente e que se organizava. Isso mostra que nunca precisou só de um Moisés, porque se o faraó já vivia alerta com os hebreus antes de Moisés existir, é porque esse povo tinha história. Nunca ficou quietinho lá no cativeiro. De vez em quando se levantava uma vontade de ser livre, uma vontade de ser livre.
E eles tentaram, certamente tentaram várias vezes, antes de Moisés nascer. E quando o faraó viu que esse povo estava crescendo, estava sempre com aquele, sabe, com aquele anseio de ser livre, ele disse, está perigoso. A mulher hebreia é boa de parir, menino. Todo ano pare, e a maioria pare muito menino, não sei o que está acontecendo. Eles vão se organizar já já num exército aqui dentro e vão enfrentar. Como todo faraó. Faraó era um deus, né, gente? Para a cultura egípcia, faraó não é só um governante, ele é um deus. E parece que esses deuses masculinos são muito inseguros. Reflete hoje um pouco dessa masculinidade frágil, insegura. Tem medo da libertação das mulheres. O faraó só cometeu um erro. Ele disse, eita, é muito menino nascendo hebreu. Vou dar uma ordem para as parteiras hebreias que pegavam os meninos. Tem ainda parteira aqui nas Minas Gerais. Eu nasci com parteira. Quem nasceu com parteira aqui? Eu nasci em casa de uma parteira. Tenho muito orgulho disso. Ele deu a ordem para as parteiras. Quando você for pegar o menino, fazer o parto e for ver que é um menino, o que é que vocês vão fazer? Mate os meninos. Que eu não quero que esse povo cresça. Organize exército. Quem fazia guerra era os homens. Se for menino, mate. Diz, nasceu morto. E mate. Vocês mesmos matam. Se for menina, a ordem dele. Olha o engano de faraó. Deixe viver as meninas. Menina não faz medo a ninguém. Deixa elas vivas. Que se enganou totalmente o faraó. As parteiras na frente do faraó, que era um deus, disse, sim, senhor. Fez de conta que ia obedecer a ordem, mas não obedeceu. Quando chegava para os partos, menino deixava viver, menina deixava viver todo o povo. E quando o faraó deu de conta que só crescia e o menino estava nascendo do mesmo jeito, chamou as parteiras. E ali tinha que ter, gente, muita coragem de subverter a ordem de um faraó. Porque quem desobedecia um faraó, qual era a pena? Morte. Então veja que mulheres que construíram libertação. Desobedecer faraó é desobedecer Deus. Irmãs, vou dizer para vocês. Para você construir sua liberdade, vá aprendendo com as parteiras a desobedecer até a Deus. Mas que Deus, gente, eu estou falando, o Deus das religiões de cativeiro, todos eles precisam ser desobedecidos. Porque esse Deus é manipulado para lhe manter cativa. E ele só lhe dá ordem de morte. E eu sei que a gente tem medo. Não acho que as parteiras não tiveram medo. Mas elas combinaram entre si. A gente não vai obedecer, vai deixar nascer menino e menina. E combinaram o plano. Quando eles nos chamar, o faraó, perguntar o que está acontecendo, elas já tinham a resposta pronta. Todas elas disseram assim, não, seu faraó, a gente tenta. Mas só que as mulheres hebreias são tão boas parideiras que quando a gente chega lá, o menino já nasceu. E a gente não está conseguindo botar o plano em prática. E o bobo do faraó acreditou. O bobo do faraó acreditou na conversa. Por causa da desobediência libertária dessas parteiras, nasceu Moisés. Porque Moisés não era para ter nascido. Nasceu por causa das mãos que pariram a liberdade dele. É das mãos dessas parteiras que é parida a libertação. Não é de Moisés. Quando o faraó viu que as parteiras não estavam operando de acordo com a ordem dele, fez outro plano.
manda os guardas, o exército de Faraó, e em todas as casas de menino que tiver de 0 a 2 anos, mata tudo. Porque já que eu não estou matando na saída do ventre, eu mato enquanto ele não for um adulto. E agora? A história simbólica de Moisés começa a aparecer aí. Mas a história desse menino não é a história só desse menino. Certamente é a história de muitos meninos que as mulheres se articularam para salvar a vida deles. Porque a ordem foi dada para a casa das hebreias. Se tiver um menino em casa recém-nascido, vai vir a ordem policial do faraó aqui, vai matar tudo. Vocês estão vendo que isso continua acontecendo com a polícia que manda matar os meninos na favela, nas periferias. A mesma ordem. Quem é que opera nas comunidades, nas periferias, para salvar alguns meninos? As mães, as mulheres periféricas que são parteiras de libertação até hoje. E ali Moisés, mais uma vez, é salvo e liberto por mãos de mulheres de novo. A mãe traça o plano, e um plano difícil. Abrir mão do seu próprio filho. Tece um plano que é para jogar ele botar num cesto, para ele não estar em casa na hora que o exército de Faraó chegasse. Combina com a irmã, outra mulher de libertação, Miriam. As duas combinam, coloca o menino, a mãe fica lá, coitada, chorosa, a irmã vai ficar vendo para onde vai, acompanhando, até que ele é salvo pela outra mulher. Eu digo que são as mães de libertação de Moisés. Se não fossem essas mulheres, não havia libertador, não havia libertação. E essas mulheres operam de novo. Esse menino é resgatado pela filha do faraó, que é ousada, inclusive. Nomeia o menino. Ela dá nome ao menino. Isso não é comum que a mãe, mesmo a mãe adotiva, desse nome ao menino. E assume a filiação. E aí o plano, ainda a irmã vai cuidar disfarçadamente do irmão e acompanhar o seu crescimento. Tessitura de liberdade feita com mão de mulher. Com jeitos de construir suas liberdades que ninguém entrega, se a gente não tecê-las com a nossa própria história, com a nossa coragem, com as nossas mãos. E assim começa a história de libertação, tecida por corpos, vida, no risco de morte na vida dessas mulheres. Espiritualidade libertadora, que irrompe na história desse povo, nessa trajetória de mulheres, e que aí eu quero já ir me concluindo, pedindo para você abrir a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 4, e relembrarmos agora um herdeiro dessa espiritualidade libertadora das mulheres, que se tornou também, como Moisés, a nossa referência de liberdade e libertação. Mas não esqueça, porque senão nós corremos o mesmo risco. Mesmo Jesus sendo o Filho de Deus, as práticas de libertação que ele viveu e ensinou, ele não tirou do nada, gente. Jesus não é... Lembremos que nós afirmamos teologicamente a divindade e a humanidade de Jesus. Jesus não é um super-herói que nasce pronto, né? Ele vai tendo consciência de quem ele é, da espiritualidade que ele vai assumir no projeto de reino de Deus dele, a partir de outras fontes que ele vai bebendo, inclusive dessa espiritualidade de libertação que ele aprende, sobretudo, com quem? Com as mulheres. O Cântico de Maria, de Lucas, o Cântico de Libertação, porque aquele cântico é um cântico de libertação, quando ela está
gestando Jesus, ela está também já proclamando que ela está... o que é que ela vai ensinar para essa criança? É uma espiritualidade que vem dessa herança de um povo que constrói a sua própria libertação. E é dessa mulher que Jesus aprende a memória de Sifra e Puá, a memória de Miriam, que foi super violentada na história, porque Miriam, que é essa mulher que constrói libertação, depois que ela vai construindo junto com seus 2 irmãos a libertação, ela é uma das lideranças que conduz o povo no deserto. Um dia Miriam começa a dizer assim: Miriam, o que acontece? Que só Moisés sobe ali naquele monte e Deus só fala com ele. Estou achando isso muito estranho, que Deus só fala com Moisés, não fala com ninguém mais. E a gente está ralando aqui do mesmo jeito. Então se não fosse eu, Moisés não tinha nem nascido. E Deus não fala comigo, só fala com esse tal de Moisés. Ela conversando com Arão, o irmão também, né? Disse: realmente eu não estou entendendo esse Deus. O que a gente faz? Decidiu falar corajosamente, comentar. Se não estou entendendo esse Deus, não me parece o Deus, sabe, de Sifra e Puá. Não me parece o Deus da minha mãe Joquebede. Esse Deus não está colando com aquilo que eu experienciei de Deus. Não é o Deus de Agar, aquela mulher do deserto, escrava também, que disse: esse é o Deus que... A primeira mulher que nomeia Deus na história. O Deus que me vê, ela deu um nome para Deus. Porque Deus tem muitos nomes, mas todos os nomes que ele recebeu na Bíblia, quem deu? Um homem. Essa experiência de Agar é a única mulher que ela dá nome a Deus. Se é um Deus que vai falar com a escrava no deserto, socorrê-la junto com seu filho, e a ousadia que esse Deus dá para ela de dar nome a ele, porque os homens disseram que Deus é o Deus que ninguém vê, né? Não foi isso que Moisés e outros disseram assim: quem vê a face de Deus morre. Isso é espiritualidade de cativeiro. E a gente acreditou, né? Os sacerdotes reforçaram isso depois. Se você entrar no Santo dos Santos com qualquer pecado, você é fulminado lá dentro. Quem entrava, o sumo sacerdote que entrava no Santo do Santo ia com a corda amarrada na cintura. Sabem disso, né? Porque se ele estivesse escondendo alguma travessura, era fulminado e puxava o corpo morto de lá para ninguém entrar, porque morria também. Minha gente, que construção de Deus horrível é essa? Então, esse povo que saiu do cativeiro foi construindo uma espiritualidade de cativeiro também. E são as mulheres que não aceitam isso. Miriam questionou, diz, o texto, que eu desconfio desse texto, diz que porque ela questionou, o que foi que aconteceu com ela? Deus não gostou. Porque ela perguntou isso. Não é para você perguntar, é só para você aceitar. É assim e pronto. Gente, Deus é assim. O Deus de Jesus não foi assim. Jesus perguntava o tempo todo. Diz que quando tinha 12 anos, pode ler em Lucas, não estou inventando nada, viu? Ele foi encontrado, se soltou da mão de Maria e José e foi encontrado aonde? E o que ele estava fazendo no templo? Se você ler lá, diz Lucas 2. Perguntando aos doutores. Jesus é um Jesus que pergunta desde cedo. Perguntando, diz exatamente o que ele estava perguntando. Se Jesus dizendo assim, quem vê ao Pai vê a mim, Deus não é contra
as perguntas. Mas na história contada pelos homens, Miriam foi afligida com a doença só porque perguntou. Depois de você ler uma coisa dessa na Bíblia, você tem coragem de perguntar alguma coisa? Olha como se constrói espiritualidades de cativeiro. Você vai sendo construído a partir dessas narrativas que foram intencionais até. Mas o Jesus que nós servimos é um Jesus que não é herdeiro dessa espiritualidade de cativeiro. Nem é ele que anuncia. Pelo contrário, Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para anunciar libertação. Enviou-me para anunciar libertação. Esse texto, no Evangelho de Lucas, marca o início da missão de Jesus. Quando ele recebe a ruá de libertação, o Espírito é a ruá de libertação. Está sobre mim, por isso eu venho anunciar libertação a quem está cativo. Se vocês lerem essa narrativa toda, a espiritualidade de cativeiro ela é tão forte e tão violenta que Jesus está fazendo um discurso lindo na sinagoga de Nazaré, da sua cidade. E ele surpreende o auditório quando ele fala com a sabedoria, lê a profecia e diz: eu sou esse herdeiro de libertação, eu vim aqui anunciar esse projeto, essa vida, essa espiritualidade de libertação. Tá lindo, a sinagoga tá, acolhendo. Quem é esse jovem? Realmente é o filho de José e Maria. Como é que ele se tornou esse que aí está? Estava tudo bem, até que ele lá no finalzinho usa 2 exemplos. Nos 2 exemplos que ele dá nesse texto, ele diz simplesmente que ele anuncia que Elias, na época, o povo tem uma visão sobre Elias, é o grande profeta. Na época que tinha uma fome terrível no tempo de Elias, Elias foi enviado para a casa de uma viúva, mas essa viúva não era do nosso povo. Aí todo mundo, a espiritualidade de cativeiro dizendo o quê? Como o Deus que é de Israel foi enviado para salvar uma viúva que eles consideravam uma pagã, socorre a fome daquela viúva e não socorreu só as nossas. A espiritualidade de cativeiro começa a ficar alerta. Esse libertador aí é perigoso. Que história, porque ele tem que vir para libertar só a gente. E depois ainda fala de Naamã. Naamã era um rei não judeu, e que a escrava judia que servia esse rei foi usada para curar esse rei pagão. Com isso, Jesus estava dizendo: a minha espiritualidade de libertação, ela não respeita os limites da religiosidade judaica. O Deus da libertação que eu agora estou assumindo, o seu projeto não veio para vocês, judeus, somente. Sabe como termina esse episódio? A violência produzida por essas espiritualidades de cativeiro é terrível, gente. São religiosos. Eles se incomodam com o discurso libertador de Jesus a ponto de Jesus precisar de Nazaré fugido. Alguém providenciou a fuga de Jesus porque dizem que eles levaram ele pedras num penhasco para jogar ele e matar. Porque essa libertação da religiosidade está ainda escrava e cativa, e ela só pode funcionar a partir das regras, e coloca Deus,
dentro de um padrão de que Deus é o meu escravo. E só pode agir dentro daquilo que nós determinamos para Ele como Deus. É ou não é? Cuidemos, irmãos e irmãs, essa comunidade que celebra 2 anos. Esse ano eu completo 30 anos que sou pastora na mesma comunidade. Eu e meu esposo. 30 anos de ministério. Romper cativeiros não é fácil. Felipe, vou falar para você como um jovem pastor. Não é simples, tem preços a pagar. Não tenho contas de tantos que eu e meu esposo já pagamos. Mas cada vez que eu passo por uma experiência de violência, como eu sofri em 2021, de ser ameaçada de morte, de ter que pregar com escolta policial para não ser morta. Mas eu lembro disso, eu fui escrava no Egito, eu não volto para lá. Porque o Deus que eu sirvo não me permitirá voltar para nenhum cativeiro. Nem me permitirá comungar ou fortalecer religiões, espiritualidades, instituições que produzem cativeiro. Eu prefiro morrer no caminho da libertação do que ficar presa na segurança de um cativeiro, uma falsa segurança de cativeiro. Não vai ser fácil. 2 anos é muito pouco para dizer ainda dos desafios que vocês terão como comunidade. Mas escutem isso quase como uma experiência pequena. Eu não voltaria atrás. Muitas perdas, muitos desafios, muita gente sai do barco na hora que o barco está, sabe, naquele texto quando diz que o barco vem onda e bate e a comunidade fica insegura. Domingo eu pregava na minha igreja dizendo, não seja um Pedro, que ainda não entendendo o projeto de reino de Deus, ele achou que podia se salvar sozinho. Aquela era a fé que ele ainda achava que tinha que ter, uma fé que ele saia do barco, caminhe sobre as águas e se salve. Não entendeu que salvação no projeto de reino de Deus nunca é a sua salvação. Eu falei na minha igreja domingo. Quem quiser entrar em crise de fé, entre, mas eu não acredito mais em salvação individual. Nos contaram essa balela. Eu me salvo sozinho, vou para o céu sozinho. Duvido. Leia a história de libertação e leia a história de Jesus. Ele morreu porque ele queria construir uma salvação comunitária. Nem acho que você vai conseguir. Nem precisa ter essa fé. Vou andar nas águas sozinho, me salvo sozinho. Ou a gente se salva todos e todas no mesmo barco, ou não se salva ninguém. Por isso que era tão radical a proposta desse Jesus de Nazaré, a ponto dele sair expulso dessa sinagoga. Porque a sinagoga já tinha manipulado tanto o discurso de libertação que era assim, é só você ser justo, limpinho, cumprir as regras da religião e você vai ser salvo sozinho. Jesus não acreditava nisso. Por isso que ele formou comunidade. Disse, venham, me sigam, forme aqui um grupinho ruim, difícil. Jesus não tinha um dedozinho podre para escolher. Mas isso também é uma maneira de dizer, eu não preciso de gente muito especial para construir libertação. Quando a gente tem essa consciência, nós construímos libertações a partir das nossas fragilidades, das nossas debilidades, da nossa pouca fé. E o grupo de Jesus refletia isso que nós somos, todo o grupo de Jesus, inclusive Pedro. Pedro é uma cabeça dura. Mas ele precisou ser talhado por esse evangelho que não ensina ninguém a ser herói, nem sair do barco andando das águas sozinho, que essa fé não serve para coisa nenhuma. Fé mesmo é ficar no barco, ver ele balançar, ser levado para lá e para cá, mas chegou do outro lado da liberdade e da libertação.
não saiam desse barquinho nas primeiras investidas. Sigam juntos, juntas e juntos. Acreditem que com toda a fragilidade desse barquinho, vai chegar na outra margem. Uma margem que sempre, cada vez que você se aproxima dela, parece que ela vai um passo adiante. Porque é assim, e vai ser assim a construção de reino de Deus aqui e agora. Mas é o nosso desafio. Que a Ruá, que esteve sobre Jesus, e ele disse assim, a Ruá está sobre mim. E ela me ungiu para anunciar essa espiritualidade de libertação. Que essa mesma Ruá esteja sobre vocês. Continue sobre vocês. Com a mesma potência que esteve em Jesus, está sobre a sua comunidade. E essa comunidade que honra essa espiritualidade de libertação de Jesus, ela continuará tendo sobre ela a Ruá do Espírito, a Ruá de Deus, que conduzirá o caminho, por mais deserto que ele seja, para chegar na outra margem. Não é romântico, mas eu diria a vocês, não voltarei atrás. Não voltarei atrás. E acho que a inspiração, eu me sinto muito privilegiada de falar a uma comunidade nascendo, com cheirinho de bebê, com cheirinho de bebê que essa comunidade tem. Que oportunidade linda que vocês têm de construir um pedacinho de reino de Deus aqui, com a espiritualidade libertadora, com um projeto como esse, que a Ruá encoraje, fortaleça e que vocês permaneçam sendo um sinal de reino aqui nesse lugar. Amém? Deus nos abençoe.